Estamos de volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, recebendo hoje aqui no nosso estúdio o professor Paulo Rabelo de Castro, economista, colunista de toda quarta-feira no Jornal Gente. Professor, obrigada, por ter vindo. Sempre um prazer tê-lo aqui também e dessa vez presencialmente aqui no estúdio do Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia para você que nos acompanha de casa. É um prazer estar aqui. E é a maneira da gente comprovar, de certa forma, que a gente não é inteligência artificial. Né? De que nós somos realmente pessoas dentro de um corpo físico e que sofremos todas as agruras que cada um daqueles com quem conversamos também sofre. Professor, acho que está faltando algum tipo de inteligência artificial para a gestão dos Correios, não é? Poxa. Hoje a gente abriu o Jornal Gente falando sobre artificial, isso. não sei, mas inteligência tá. Qualquer tipo. Exatamente. Os Correios, num endividamento recorde, prejuízo, possibilidade de fechar o ano com prejuízo de até 10 bi. Olha o tamanho do rombo que a gente está falando. Tinham fechado com um grupo de bancos, um banco estatal e 4 bancos privados, um empréstimo de 20 bilhões de reais, e aí com o aval do Tesouro Nacional. Ontem, o Tesouro veio a público e falou o seguinte: não serei o avalista desse negócio. Explica para a gente o que está acontecendo, professor. Muito bem. Os Correios, na realidade, são uma grande empresa do Brasil. Ela é hoje detida, controlada pelo Estado brasileiro, pelo governo federal, mas ela poderia ser também uma empresa privatizada, e não tem nada de errado com isso, desde que as regras da privatização também cubram certas operações que não são lucrativas e que deveriam fazer parte do processo de privatização e das obrigações desse novo concessionário. E é esse passo importantíssimo que já foi dado em relação a várias estatais e em todos os casos com sucesso, em alguns casos com sucesso absoluto e até estrondoso, como o Vale do Rio Doce, em outros como que hoje se chama Vale, e às vezes, quando não muito com sucesso relativo, mas sempre com sucesso. No caso dos Correios, há uma reação política contra esse passo decisivo, que é estabelecer uma gestão com vistas ao equilíbrio econômico-financeiro. E o que nós temos visto é o paroxismo absoluto. Pedro, está faltando de fato inteligência, mas está sobrando artifício. E o último desses artifícios, Thaís, se estabelecer um consórcio de bancos que iria adiantar 20 bilhões. Também não se sabe para quê, porque não existe um plano de recuperação. Existe uma lei no Brasil, que é a Lei de Recuperação Judicial, que prevê que não existe recuperação sem plano. Os Correios não pediram recuperação judicial, bem entendido, mas, por analogia, eles deveriam estar apresentando, até por deferência ao público, que no fundo vai pagar essa conta toda, que nós teríamos agora um compromisso rígido, rigoroso, de termos esse plano. O plano não existe. E, para além de não ter o plano, sobra esse artifício. 136% do CDI, segundo o noticiário, porque a gente não estava lá com os documentos da proposta, mas vamos calcular que seja isso. De qualquer maneira, a recusa do Tesouro, ela é um indício absolutamente claro de que essa turma pisou no tomateiro. Essa turma está abusando do direito de passar o empréstimo para uma entidade 100% controlada pelo Estado brasileiro, como eu disse, com aval do Tesouro Nacional. Portanto, qualquer coisa acima do CDI, pouco acima do CDI, falou-se em até 120% do CDI, isso é um outro absurdo, porque o CDI, como sabemos, temos falado sempre aqui, 15% ao ano, a taxa de juros mais elevada do mundo, o CDI, ou seja, a própria taxa de juros já é um absurdo. 20% acima, um absurdo que também não deveria ser aceito pelo Tesouro Nacional. Em boa hora, o Tesouro, através dos seus técnicos e com o aval do ministro, que parece que aí apareceu, porque andava muito ausente, ele está completamente ausente dessa briga, ele, neste momento, botou o pé na porta e disse: não,
E Thaís, aí, portanto, nós voltamos ao impasse. Muito provavelmente, o que vai acontecer é que em 2026 nós vamos ter mais uns 20 bi de pressão por déficit primário, na medida que o Tesouro Nacional tem que ele captar e entregar aos tesouros para fazer, vamos dizer lá, um remendo financeiro. Muito ruim, muito humilhante até para todos nós brasileiros a situação a que os Correios chegaram e que levam a humilhação, repito, a todos os brasileiros. Os Correios não estão entregando só mais cartas, estão entregando humilhação na porta dos brasileiros. Professor, tem alguma chance de que esse buraco não seja pago com dinheiro público? Ou seja, que não caia na minha, na sua conta, na conta de todos aqueles que nos acompanham? Infelizmente, Thaís, a minha resposta é negativa, porque a legislação prevê não só a estabilidade dos funcionários, é todo um amparo que até considero que tem a sua razão de ser, mas nós teríamos que rever urgentemente a maneira de trabalhar. Os Correios têm que ser completamente redefinidos de acordo com o mundo moderno, em que nós temos aí Mercado Livre entregando e outras bandeiras que passaram a fazer essa comunicação postal de uma outra maneira. E, ao mesmo tempo, a tradicional carta com o selo, ela já é uma história do passado. Ela está sendo substituída pelos meios digitais. Isso não tem novidade nenhuma, é assim que o mundo avança. Mas se o mundo avança, os Correios não podem ficar para trás só porque eles têm X mil funcionários que têm que ser sustentados. Isso é mais uma síndrome assistencialista que acumula déficits sucessivos e um aumento sucessivo de despesas públicas que suprimem a produtividade da economia brasileira. É uma maneira do governo assistir, dizendo que está dando suporte aos brasileiros, mas esse mesmo suporte, por ser deficitário e financeiramente desequilibrado, ele gera uma improdutividade geral do sistema, quando não corrupção. Há pouco falava-se do Banco Master, e essa mistura de excesso de burocracia, assistencialismo e muita corrupção é a fórmula certa da improdutividade da economia brasileira, motivo pelo qual não temos os empregos produtivos que obviamente, se substituiriam a essa chuva assistencial pela qual se caracteriza a administração do atual governo do PT. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui ao programa. Eu queria saber o seguinte, qual a solução, né, com a sua experiência? A solução é o quê? É passar a chave e jogar a chave no lixo? Simplesmente, enfim, abandonar aquilo, porque privatizar é improvável. Quem é que vai querer comprar uma coisa como essa, né? Vai querer comprar um problema desse tamanho. Além do mais, o que a gente vê, foi bom o senhor ter mencionado aí o item corrupção, porque aqui em Brasília o que consta é que esse esforço do governo tem muito pouco a ver com preservação de empregos e etc. Tem muito mais a ver com preservação de negócios que os Correios geram, né? Muitos negócios, né? Tem muita gente que ficou milionária, rica, com os negócios ou à sombra dos negócios dos Correios. E não só dos Correios, de diversas outras estatais. E, portanto, é isso, tem a ver com a preservação do negócio, né? Às nossas custas, é claro, às custas do pagador de impostos. Agora, qual seria a solução, a seu ver? Porque também a visão romântica de que os funcionários, coitadinhos e tal, 70% deles, professor, 70% deles estão movendo ações contra os Correios. Estão ali, sentindo ali o odor do cadáver insepulto, então estão ali na justiça querendo tirar o seu, querendo garantir os seus direitos antes que esses direitos também vão para o espaço, né, com o fechamento da empresa. São cerca de 7 ações na justiça, movidas por funcionários, por dia. É uma coisa impressionante. São quase 60 mil ações trabalhistas. É muita coisa para uma empresa estatal que agoniza, né? E aí eu gostaria de saber do senhor se lhe coubesse a
a tarefa, a decisão de definir o que fazer com os Correios, qual a solução mais adequada? Cláudio Humberto, bom dia. Eu não sei se vou te agradecer, porque sempre você me arruma desafios e empregos muito complicados e difíceis. Mas eu acho que o seu desafio, de certa forma, encerra a resposta à sua pergunta, que é complexa. É preciso nomear um gestor, eu não chamaria de interventor, porque não precisa disso, precisa sim de gestor, que tenha carta branca para negociar com o sindicato, conversar com o fundo de pensão, que é o Postales, estabelecer condições de uma renegociação para gradualizar essa avalanche de demandas, inclusive judiciais, contra o CNPJ dos Correios, ao mesmo tempo chamar uma equipe que redefina o futuro dos Correios do ponto de vista produtivo. E quero te dizer, os Correios redefinidos, segundo a opinião de vários concorrentes possíveis, algumas empresas nacionais e inclusive empresas estrangeiras, é completamente viável. É preciso lembrar também que existe sim uma questão social. Os franqueados dos Correios não têm nada a ver com isso, estão trabalhando aí, eles representam os Correios, mas são iniciativa privada que será, ou seria, caso você passasse a chave, e isso seria simples, mas truculento, não teríamos o atendimento a uma questão absolutamente clara, que é o trabalho de fato produtivo que esses franqueados realizam. Quem sabe, e alguns parlamentares, Luiz Carlos Raul foi um deles, que já deu uma ideia geral, genérica, mas que pode ter algum fio de condução, que é, por exemplo, fazer uma cooperativa dos franqueados e deixar que eles assumam os Correios. Essa é uma alternativa. Nós aqui no nosso programa não temos nem tempo, nem os recursos, nem os elementos para dizer para você que é por aqui ou por ali. Mas o primeiro ingrediente dessa solução é voltar para a mesa, porque hoje ninguém está conversando e todos estão querendo simplesmente fatiar a baleia que ficou encalhada na praia, não é? Todos nós queremos devorar mais essa baleia, viramos canibais financeiros. E aí, obviamente, os funcionários também agem como canibais da própria empresa. Mas é preciso, então, colocar, segundo, um gestor que trará uma equipe com carta branca. Faço aqui um repto, um desafio a esse governo do PT no último ano, que ele mostre que tem cara, que tem dignidade e que coloque alguém com absoluta carta branca para remexer no fundo da caixa d'água e tirar de lá toda a lama que existe. E eu diria para você que o resultado pode ser relativamente bem sucedido. Eu acho que o Brasil surpreende. Eu acho que a estrutura dos Correios... Eu, por exemplo, quando semana passada fui aos Correios e fico até remanchando, porque é um lugar que faz fila no sol e normalmente ali não é menos de meia hora pegando sol. Ainda bem que em Itaipava o sol é menos quente, mas se fosse em Cuiabá, onde às vezes eu estou, seria terrível. O que significa dizer que somos mal atendidos, poderíamos melhorar o atendimento, mas significa que tem fila sim, tem gente querendo despachar, tem demanda. Opa! Portanto, nós temos que parar de desistir das coisas, temos que parar de sermos preguiçosos, mentalmente preguiçosos, e nós temos que ter mais sonho. Eu até trouxe meu livro de 8 anos atrás, onde a gente fazia um livrinho que eu estou entregando para você também, para a Sônia, estou deixando aqui para Pedro, eu também Thaís, quero. para o grupo, para a bancada toda, cujo título de estudo: Rebeldia e Sonho. Essa era a minha proposta quando andei passando um pouquinho aí pela política, mas não importa ser político ou não. Hoje nós temos que ser rebeldes. Hoje nós temos que, como no caso do repto que fez
aqui há pouco o Pedro, nos insurgir contra esta bandalheira do Banco Master e o fato de se ter colocado sigilo. Isto é um escândalo dentro do escândalo. Isto é uma vergonha. Isto é uma esculhambação absoluta. E a outra coisa é exatamente, vão querer jogar terra por cima do escândalo dos Correios. Não é? E, portanto, é preciso ter essa rebeldia. Ainda bem que temos aqui uma bancada rebelde. E é preciso, por outro lado, Cláudio, ter sonho. É preciso sonhar que a gente precisa dos Correios, que a gente precisa de uma atividade que nos represente. É preciso que a gente defenda a empresa nacional que está sendo combalida, como eu disse, por esta avalanche de despesas públicas, todas elas socorristas, assistenciais, emergenciais, que basicamente sugam o sangue produtivo do Brasil. Professor, aí o senhor me dá o gancho, bonjour do outro lado do oceano, professor, bonjour, boa tarde aqui já de Paris. Porque assim, o senhor deu uma explicação muito importante. O governo estuda revisar a meta das estatais para 2026. Resultado prático, permitir aí um rombo maior das empresas. Quais que são as consequências dessa medida? E como é que as estatais passaram do lucro ao prejuízo tão rapidamente? Elas, na realidade, aí você está nos induzindo na conversa a admitir, e eu sempre procuro equilibrar a nossa crítica aqui para que ela não pareça e que não é partidarista. Se aqui nós estivéssemos diante de grandes decisões positivas dessa administração Lula, nós estaríamos aqui elogiando essas decisões e essas providências. O problema é que eles acumulam cada vez mais indícios de que eles desrespeitam as normas básicas de uma boa gestão. Eles são, antes de mais nada, voluntaristas. Eles acham que eles podem avançar sobre o nosso recurso, desses recursos dispor e fazer programas que têm caráter estritamente eleitoreiro. No caso, as estatais passam a ser instrumentos de uma ação política, quando as estatais, na realidade, correspondem, vamos dizer, a elefantes brancos de um passado em que, vamos dizer assim, a organização das infraestruturas nacionais era mais complicada e que era, vamos dizer, um expediente mais rápido, a gente praticar o que se chama poupança forçada em economia, retirar da sociedade, organizar uma Eletrobras, organizar uma Petrobras, e isso teve a sua razão de ser, teve um passado muito bonito. Nós estabelecemos infraestruturas importantíssimas que, no entanto, ficaram no passado. Hoje em dia, com a agilidade que nós temos na economia e que com o poder que existe financeiro, não há praticamente necessidade de estatal alguma. A atividade do Estado é atividade indutora do crescimento, indutora da educação, indutora da pesquisa, da ciência, o apoio ao desenvolvimento do quê? Daquilo de que se reveste o século XXI, que é o século do conhecimento. Então, nós deveríamos ter aqui, praticamente, um Tribunal de Contas do Conhecimento. E, anualmente, ter um report desse Tribunal de Contas, saber quanto mais nós conhecemos ou passamos a conhecer nos diversos estratos da sociedade, entre os mais jovens, que são estudantes, e cobrar de cada brasileiro se ele está aprendendo, se ele está se desenvolvendo, porque, inclusive, isso é muito bom para a alma, sabiam? Porque as pessoas, quando elas ouvem aqui um programa como o nosso, que é puro escândalo, é narrativa de uma esculhambação sucessiva, as pessoas ficam desalentadas. Nós podemos até ter, como estamos tendo, praticamente desemprego zero, e, no entanto, nós vemos pessoas que continuam sonhando em se mudar para Lisboa. Por que seria? Professor Paulo Rabelo de Castro é economista, é colunista do jornal Gente, está aqui hoje conosco no estúdio e não é para jogar as pessoas ainda mais para baixo, mas é para trazer números importantes da discussão, né? O senhor chegou a uma conta aí de quanto que o contribuinte paga para o governo anualmente, um problema histórico que se repete nesse ano de 2025.
Traga, por favor, as informações aí para a nossa audiência. Este é um cálculo que nós andamos fazendo no Instituto Atlântico, que é um instituto de ação cidadã, mas que para partir para a ação precisa antes fazer a pesquisa para não estar acrescentando bobagens que são ditas todos os dias e que não ajudam nada. Então, para que nós tenhamos informação, pegamos o total que é arrecadado, pelo menos do governo central, incluindo o que é repassado do governo federal para estados e municípios, e incluindo a principal autarquia, que é o INSS, e essa conta é de 3 trilhões, praticamente 3 trilhões nos cerca de 12 trilhões que constituem a riqueza criada por brasileiros. Então, primeiro, uma boa notícia. Os brasileiros, nós aqui, apesar de toda essa dificuldade, conseguimos produzir, não é 12 bilhões, que seria muito dinheiro. 12 bilhões é o que você falou que seria o grande rombo do Master. Mas eu estou botando mais 3 zeros, transformando os bilhões em trilhões, que é a ideia do que nós produzimos, que é 1000 vezes mais do que o escândalo do Master, e, portanto, quer dizer que o Brasil produziria, em termos produtivos, na agricultura, na indústria, 3 escândalos Master por dia. Amanhã mais 3 escândalos, mas de produção, não de escândalo. Então vamos comparar com coisa melhor, professor. Uhum. Em relação a outros países, esse número significa o quê? Olha, em relação a outros países, significa... depende, se compararmos com países que são muito desenvolvidos, nós vamos ficar bem para trás. Mas se compararmos com México, com Argentina, nós estamos ou meio empatados no caso do México e muito para frente, 3 vezes pelo menos mais produtivos do que uma Argentina que está no momento debilitado. Ou seja, nós produzimos bem. O que é importante é o que é que o governo vem e toma do nosso queijo, das empresas e das famílias, através dos múltiplos tributos que são sobre a renda, que agora o governo está tirando a onda em boa hora de que isentou até R$5.000, praticamente ninguém paga, só os muito ricos que pagam, mas todos nós estamos pagando em tudo que nós consumimos, nessa água aqui, entende? Você, na luz que está acesa aqui, em tudo tem tributo. Então, quando esse brasileiro que o Lula diz que está isento, ele não está nada isento. E ele, na realidade, a conta que nós fizemos foi desses 3 trilhões, que é muito dinheiro que sai do bolso do setor privado e vira despesa pública, e aí volta para outros brasileiros, não necessariamente para os mesmos, supostamente redistribuindo. Sai de quem mais tem e volta para quem menos tem. O que não é verdadeiro, porque se o principal tributo vem dos produtos que compramos, basicamente é um circuito zerado, porque sai de quem talvez menos possa contribuir, porque todo trabalhador paga INSS, pelo menos o formalizado, todo mundo vai no supermercado e tem uma alíquota efetiva de pelo menos 20% sobre tudo que paga, então todo mundo paga muito. E aí depois fica uma fila para saber quem vai pegar um Bolsa Família, quem vai ter uma educação pública, etc. e tal. O importante é fazer a conta de quanto o governo está extraindo, Pedro, a mais, além do que a gente vem conseguindo produzir. Porque o que importa é de um ano para outro, se o Brasil conseguiu crescer 2,5%, que é essa linha escura, a linha preta, que mostra a evolução do Brasil desde Fernando Henrique, quando a gente estabilizou a moeda, e aí nós estamos indo pela linha preta. A produção e a renda estão indo pela linha preta. Agora, se vocês olharem a linha vermelha e a linha azul, que representam a evolução da receita, e principalmente na linha vermelha, a evolução da despesa, nós vamos verificar, ou é o contrário, porque eu estou sem óculos aqui, mas a despesa é... A despesa é vermelha, a receita é azul. A despesa é vermelha e azul é a receita.
E vocês veem que elas estão ali coladinhas, o que significa dizer que a partir do real a gente não fez mais inflação volumosa para financiar o Estado. Em compensação, o que aconteceu? Vamos dizer, ditado Everardo Maciel, onde me inventarem uma despesa pública, eu não vou deixar de arrecadar uma receita para fazer frente. Isso é louvável do ponto de vista de Receita Federal, mas do ponto de vista de macroeconomia, isso é uma tragédia. Porque se cada vez mais se inventam despesas, como, aliás, só o PT é o campeão dessas invenções, e as receitas estão correndo atrás do financiamento dessas despesas, quem paga esta conta é o cidadão. A conta que o Atlântico fez foi essa faixa amarela que fica na diferença entre, né, a tartaruga, o PIB do Brasil crescendo 1.300% durante esses 30 anos e as receitas e despesas evoluindo quase 1.900%. Então, Thaís, mas a gente tem que crescer mais ou gastar menos ou ambos? As duas coisas são relacionadas. Exatamente a tese que nós desenvolvemos é que quando você tira dinheiro bom, dinheiro que está no seu bolso é um dinheiro bom do Pedro, da empresa do Pedro. Por quê? Porque vai virar investimento em grande medida. As pessoas são comedidas, etc. Quando vai para o governo, primeiro tem a máquina pública para arrecadar. Tem um custo transacional. Tira de um, bota para o outro. Vai para Brasília, tem um monte de gente a decidir como será redistribuído. Outro custo. Tem a corrupção cada vez maior, porque se esse dinheiro é de ninguém, então me dá um pedaço que esse também é meu. Depois, quando chega na mão de pessoas que têm uma propensão a investir muito baixa. E se elas recebem esse dinheiro assistencialmente, aliás, algumas pesquisas mostram que, por exemplo, nessa praga de bets, as pessoas também são racionais. Elas, em geral, apartam todo o dinheiro que recebem de graça do governo e já tem uma regra de economia doméstica. Eu só aposto em bets até o limite do meu Bolsa Família. Vê se pode um negócio desse. É um dinheiro estéril, improdutivo. A produtividade baixa. Então, cada vez que eu exagero esse circuito de tirar dinheiro bom de quem estava para investir, tornando o industrial cada vez mais impedido de aumentar os seus empregos e empregos produtivos, e isso vai para o circuito de novo. Sim, gera gasto, gera vida, mas é uma vida relativamente improdutiva, e você olha pelo circuito dessas curvas que praticamente nenhum governo tem umas paradinhas de arrumação. Certamente o governo do presidente Temer, não é por ter estado participando lá, ele deu uma encurvada na curva ali entre 2016 e 2018, mas depois o ímpeto, e o que caracteriza lá o PT, é o ímpeto dessas curvas. Eles não estão nem aí por manter o dinheiro bom no bolso das famílias e das empresas. O negócio é gastar e gastar politicamente. E isso é muito ruim. Isso causa improdutividade no Brasil. Professor, esse gráfico que o senhor nos mostrou, essa receita é receita efetivamente realizada ou é expectativa de receita? Não, porque realizada. Se for expectativa... Ela é realizada, né? É a receita realizada, inclusive receita bruta, porque a gente está falando mais do governo central, que é federal, mas em INSS, mas as transferências que são volumosas do governo federal para os estados e municípios, através do FPE, do FPM, do Fundeb e tantos outros fundos, também consta. Ou seja, o governo não é o governo federal que gasta isso tudo. Uma boa parte vira transação lá no nível local, nos 27 estados do Distrito Federal e nos 570, parece que agora 5.571 municípios. Só uma observação aqui para a gente finalizar, professor. Não sei se o senhor reparou, mas a taxa que os Correios iam pagar de 136% aí pelo empréstimo, só 4% abaixo das taxas do Banco Master, que eram de 140%. Né? Veja que
fazendo o Tesouro Federal pagar, eventualmente, taxa de Banco Master. É isso aí. Na realidade, Ô, professor, Cláudio, tem solução sim, mas é preciso rebeldia, como eu disse. Nós não podemos ficar como cordeirinhos, fingindo que a gente não está entendendo nada e pagando a conta indigesta quando o PT vem para a televisão dizer que agora os tributos foram eliminados. Isso é conversa fiada. Nós continuamos pagando tributos desde que a gente levanta até a hora de dormir. E enquanto estamos dormindo, também pagamos. Aliás, esse é tema para um programa inteiro, né? Um programa sobre como os brasileiros, sobretudo aqueles que produzem, que trabalham, que lutam, que ralam, né? Ao contrário dos governantes, a escolha que eles fazem é entre pagar imposto ou sobreviver, né? Muita gente está fazendo essa escolha, infelizmente, no país atual. Eu fiz essa pergunta sobre receita realizada, expectativa de receita, porque é muito comum, sobretudo no noticiário dos estados, né? Os jornais locais e tal, darem números sobre o aumento da receita do Estado, etc. e tal. Esse escândalo recente de uma operação envolvendo dívidas de ICMS acabou trazendo à luz, né, os números do Atlas da Dívida Ativa dos Estados brasileiros. Imagina que em todo o país a dívida com ICMS nos estados vai a 1.170 bilhões de reais, ou seja, aquele aumento de receita, na verdade, era uma fantasia, não se realizou. E assim, tem o setor privado, tem aí uma refinaria, Refit, que é apontada como a campeã no estado de São Paulo desse tipo de dívida, mas a Petrobras deve 15 bilhões de reais. É verdade. O setor elétrico... A sua dúvida tem razão de ser, mas... 250. O que é computado como receita é a receita que pingou no caixa do governo federal, dos estados e municípios. Tudo que era devido como tributo, mas não foi pago pelo contribuinte, vai ser objeto de uma ação judicial de cobrança e virá depois dívida ativa, que é esse dado que você está apresentando aí. Entendeu? Ou seja, o governo federal e os governos dos estados, ou seja, o Estado brasileiro está cheio de dinheiro para realizar todos os seus programas e compromissos. Se ele não o faz com esses mais de 3 trilhões, a pergunta é: que diabo de gente ineficiente é essa que só sabe gastar mal e provocar a anemia financeira e econômica daqueles que os financiam, que somos nós, somos nós. Agradeço muito, mas tem número aqui no relógio. Aí tem uma rede de rádio pendurada na gente aqui que tem que ir pro comercial. Então, quanto que eu pago? Obrigado. Domingo eu tô devendo alguma coisa. Vou passar meu pix pro Tem senhor, que voltar. professor. Paga voltando. Nós é que precisamos faturar agora. Obrigado por ter vindo aqui, um prazer, viu? Vamos falando até o fim do ano aí. Então, rebeldia e sonho e que a gente não desista do Brasil, viu, Cláudio? Abraço, apesar professor. de você estar em Brasília. Vem Jornal assim. Gente volta já. Rede Bandeirantes de Rádio.